Novamente, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A gente já ficou emocionado, né, com o testemunho não sei o nome do rapaz, do homem, mas verdadeiramente eu conheço esse Deus que transforma. Transformou também a minha vida, a nossa vida, que pode transformar a vida de cada um daqueles que creem, né? Eu, como já foi apresentado, sou o Rubens Cardoso, hoje jogo no Internacional. Mas também é a segunda vez que passo por Porto Alegre. E já tive a oportunidade também de jogar no Grêmio. E foram momentos felizes em que nós passamos aqui, eu e minha esposa, e retornando mais uma vez aqui. Por isso essa noite é uma noite que eu agradeço a oportunidade de estar aqui. A primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar num encontro como esse, vendo pessoas bonitas, pessoas alegres, felizes. E mais do que nunca eu gostaria de compartilhar com vocês algo que a gente tem feito no decorrer, que as pessoas olham pra gente, talvez vejam a gente na televisão, acham que nós somos talvez acima do bem e do mal, e não vê a gente como uma pessoa comum, uma pessoa que tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E muitas são as pessoas que, a torcida principalmente, acham que nós somos os seus heróis. E os seus heróis também falham, né? também é passivo de erros. E a gente procura, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, fazer o melhor. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre dá certo. Mas o que eu queria nessa noite aqui compartilhar com vocês também, gostaria de apresentar a minha esposa, Kelly, como minha querida, um presente que Deus me deu. Ainda, eu e a Kelly, nós começamos a namorar, ela tinha 14 anos de idade, eu tinha 16 anos de idade. E nós somos de São Paulo, da periferia de São Paulo, da capital. E aconteceu aquele olhar, ela olhou para mim, eu olhei para ela e nos apaixonamos. As pessoas perguntam para ela sempre pergunta para as pessoas, fala, vocês acreditam em amor à primeira vista? E as pessoas, não sei. Então ela fala assim, pois é, eu acredito. E eu quando eu coloquei o olho naquele marronzinho provocante, eu me apaixonei. E aí eu falei assim, eu não tive jeito, né? Uma morena linda dessa aqui, não teve como, um presente de Deus realmente para mim. E eu gostaria de... Eu arranho um pouquinho no violão. Eu gostaria que vocês, que todos nós, antes de eu falar algo testemunhado que Deus fez na minha vida, eu gostaria de cantar alguns cânticos. Acho que são 2 cânticos aqui para a gente tá iniciando. Da mesma forma que a gente faz nas concentrações. Nós temos aí um grupo da concentração. Em todo lugar que eu passo, eu procuro não colocar uma religião, que eu acredito muito que a palavra de Deus ela não fala em religião. Jesus ele não é uma religião. Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele veio para nos salvar, para nos dar amor, para nos fazer refletir, que o nosso coração possa refletir na sua palavra e que a gente possa encontrar. Porque o mundo hoje está perdido, o mundo hoje não tem direção, não tem rumo e a solução. E uma vez eu coloquei uma faixa, quando eu jogava ainda no Guarani de Campinas, eu escrevi uma faixa e eu falei assim, poxa Deus, se a gente passasse para... O clube não era um clube tão de expressão, né? Mas se a gente passasse de fase, eu gostaria de fazer uma faixa assim, assim, assado, tal. E passou-se o tempo e quando eu passei de fase, eu esqueci daquela frase. E eu estava quase dormindo e Deus me fez lembrar. Falei assim, olha, você me prometeu aquela faixa. E hoje todo o Brasil pode ver aquela faixa. E Deus me deu, falou assim, Jesus, a solução para o mundo aflito. E aquilo impactou, foi um impacto tão grande, todo mundo estava sentado no estádio, tinha mais ou menos umas 40 mil pessoas no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no estádio do Guarani, contra o Corinthians. E eu novinho naquela época ainda, eu entrei meio tímido com a faixa. A hora que eu estendi a faixa aqui, vamos embora, vamos pegar aqui todo mundo. Aí falei, não, vamos. A hora que nós entramos assim, aquela faixa começou a passar, virar para o estádio todo mundo levantou e começou a aplaudir, e foi uma repercussão muito grande. Então essa é a verdade, essa é a solução realmente. Então eu gostaria de trazer um pouquinho daquilo que a gente faz dentro das concentrações, trazer um pouquinho nessa noite aqui para vocês terem uma noção, uma ideia, o que é que a gente faz quando a gente está preso lá dentro. Tá bom?
Amém. Nós gostaríamos de louvar. Nós vamos cantar. E essa palavra, quando a gente se direciona a Deus, ela diz que ela muda. De cantar se transforma em louvor. E a palavra de Deus, a Bíblia, que a minha Bíblia é a mesma que a sua, independente da religião que nós servimos, todas as Bíblias são iguais. Ela diz lá no livro de Salmos que tudo que tem fôlego, exatamente tudo, louve ao Senhor. E existia um homem só, de Gênesis a Apocalipse. Você só vai ouvir falar de um homem que tinha um coração segundo de Deus. E esse homem se chamava Davi. E ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele louvava a Deus. Louvava de todo o coração, sem se importar com o que a pessoa do lado, com o que as pessoas iam pensar, com o que sua mulher pensava. Ele era rei. E ele se prontificava aí na rua, com as vestes comuns, largava suas vestes reais no seu palácio, simplesmente para louvar a Deus. E hoje eu gostaria de convidar vocês a se colocar de pé, em reverência ao Senhor, com alegria, nós louvarmos a Deus. Eu não sei se vocês conhecem esses louvores, mas se vocês não conhecem, vocês podem ler aqui no reto, e vocês possam se dirigir a Deus com o seu coração, com as suas vozes, e adorar ao Senhor com o seu louvor. Eu fui até uma lomba, que eu acho que vocês conhecem, a Lomba do Pinheiro. Eu não sou daqui, e a gente faz um trabalho lá. E eu dei um testemunho para as crianças. E quando eu dei meu testemunho, eu disse a eles que quando eu entrei diante de Deus pela primeira vez, eu falei: Senhor, eu quero ser feliz. E quando o Rubinho começou a fazer um teste, e ele passou, e ele estava se tornando profissional, e eu vi aqueles sonhos começarem a se tornar realidade, eu falei para Deus: Senhor, se for para a gente enriquecer, ter fama, sucesso, e eu não ser feliz, me afastar da Tua presença, que o Senhor não deixe que nós chegamos a ganhar isso. Mas se for para a gente ter, nós não podemos esquecer jamais que o importante é morar no céu. Que tudo que nós temos recebido aqui é Deus que nos deu, porque Ele achou um coração que Ele pudesse habitar. E que nós, como mulheres e homens de Deus, nós possamos nos colocar diante do Senhor e agradecer Ele, dizer para Ele que não existe outro bem, nada além da presença dEle que nos agrade. E assim, quando nós colocamos Ele acima de todas as coisas, diz a palavra de Deus que abre as janelas dos céus e Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas, porque Ele achou em nós coração que Ele possa habitar. Amém? Amém? Vocês podem bater palma? Louvar a Deus, né? De ter essa comunhão, esse contato. As pessoas hoje, elas têm a internet, têm o computador. Fica muito mais fácil e mais prático as pessoas mandarem e-mail falando assim: olha, legal, como você está? Muito bem, obrigado. Só que quando Jesus passou por essa terra aqui, Ele não deixou isso pra gente, somente isso. Talvez uma mensagem seja importante, mas o contato direto com a pessoa, você dá um abraço, você chegar: olha, estou junto contigo, dá um aperto de mão, e olhar nos olhos, é muito diferente de você mandar um e-mail ou uma mensagem qualquer. Não que isso não seja bom, mas eu acredito mais no contato físico, e a gente vê isso se manifestando, é muito mais gostoso. Seu coração se sente acariciado, abraçado, você não se sente só. E as pessoas, né, elas me questionam, e eu até vi uma reportagem esses dias
não sei se foi ontem ou antes de ontem. E as pessoas falam assim, poxa, como é que pode, né, Rubens? A gente olha para você e não entende, às vezes, muitas vezes a gente se pergunta, muitas pessoas se perguntam, falam assim, como é que pode você ter passado por 2 clubes rivais da mesma cidade e ter construído uma história dentro de cada um deles? E é interessante que as pessoas perguntam, eu fico com esse questionamento na cabeça. Eu, quando estive no Grêmio, a gente sabe muito bem a rivalidade que existe, a gente sabe como difícil é você jogar em 2 equipes diferentes, rivais, uma da outra. A aceitação de uma é muito diferente da outra. Eu primeiramente passei pelo Grêmio em 2001, estive aqui em Porto Alegre. E logo depois, em 2005, passado alguns anos, eu retornei para Porto Alegre, e dizendo no meu coração, em 2006, dizendo no meu coração, fala assim, meu Deus, o que vai acontecer lá? E nós oramos a Deus, nós tivemos esse hábito de buscar uma direção de Deus, e Deus falou assim, pode ir que eu sou com vocês. E nós viemos para cá. Bom, mas a minha história, ela começa lá atrás, né? E o segredo, eu vejo que o segredo do sucesso, o segredo de você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E eu comecei, como eu disse, na periferia de São Paulo, eu tive uma infância feliz, alegre, né? Meus pais não pôde me dar tudo que eu queria, né? A gente quer tantas coisas quando é criança, mas eu entendi a situação. Meu pai é taxista e eu cresci, né, no meio de pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que queriam alguma coisa, que buscavam um objetivo na sua vida, na sua profissão, e pessoas também que, por um lado ou outro, influenciadas por coisas que não eram legais. Eu falo legais, seriam bebidas, drogas, noitadas. Muitas dessas pessoas ainda estão no mesmo mundo, na mesma forma de viver. Hoje, quando eu vou visitar ainda, e vejo, passando pelo bairro onde eu nasci, e eu gosto muito de passar por lá, e quando eu passo por lá eu vejo que realmente o que Deus fez na nossa vida. E aí é um momento em que a gente parece que desce um pouco, parece que a gente vive num mundo diferente, e a gente dá uma analisada na vida de novo, a gente, né, dá uma murchada de novo e vê e fala assim, olha, realmente foi Deus quem fez tudo isso. E eu caí num mundo em que eu comecei a beber para buscar a paz. Acho que todo ser humano, todo homem, ele busca a paz no seu coração. Sabe, todo mundo quer um desejo desesperadamente de buscar aquilo que satisfaz o homem, aquilo que satisfaz a alma. E às vezes a gente tenta ser influenciado por bebidas, álcool, cigarro, para de repente fazer essa troca. E a verdade foi por curiosidade. Eu nasci num lar denominado cristão, mas católico. Meu pai me obrigou, minha mãe me obrigou, falou assim, olha, filho, você vai ter que fazer a primeira comunhão. Eu falei assim, muito bem, eu vou fazer a primeira comunhão. E fiz a primeira comunhão, e verdadeiramente eu ainda não achei aquilo que seria o ideal para a minha vida, ou aquilo que satisfazia o meu coração, aquilo que eu estava buscando, que o meu coração desejava. E eu, às vezes, à noite buscava, como a Kelly dizia, falava assim, poxa, ela tinha um desejo de ser feliz. Acho que foi assim mais ou menos. Ela lá na cama dela e eu na minha cama, a gente era bem pequenos ainda, gurizinho. Ela sonhava em ser feliz e eu falava assim, poxa, eu também quero ser feliz. E eu falava assim, eu não quero ser que nem o meu pai e minha mãe. Ainda que eles foram para mim, sabe, em certos pontos, referência de homem digno, de trabalhadores, mas eu via muitas coisas que eu não concordava na vida deles, como brigas e etc. E coisas que eu não queria para a minha vida. Eu falava assim, poxa, eu quero ser feliz. Meu maior sonho não era ser jogador de futebol. Sabe, de repente as pessoas acham, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho era ter uma casa, ter uma esposa que me amasse e ser feliz no meu casamento.
E foi então assim que eu comecei a buscar Deus. Desesperadamente eu queria saber onde Deus estava. Eu tinha uma imagem de Deus, que Deus ele estava lá no céu bem longe, um camarada bem rústico, brusco, que castigava se você fizesse coisa errada. Era essa a imagem que eu tinha de Deus. Foi então que na esquina da minha casa também, na esquina da minha casa tinha um centro espírita. Eu falei assim, poxa, de repente, quem sabe ali eu vou encontrar o sossego para minha alma. E eu comecei a me aprofundar ali, comecei a frequentar e descobri também ali que o meu coração não estava satisfeito, que a minha alma não tinha paz ainda. E comecei a ir por curiosidade, e aquelas coisas foram me encantando de certa forma, eu fui vendo, mas lá no fundo do meu coração, lá na minha alma, eu sabia que aquilo não tinha alcançado ainda o propósito do meu coração. Depois eu comecei a me envolver com certas coisas, fui pacoteiro também no supermercado, e eu falo assim, poxa, eu tava lascado da vida, porque hoje esse supermercado nem existe mais, ele faliu. Eu falo assim, eu passo lá e falo assim, olha só, como é que pode, né? Eu trabalhei 1 ano aqui de pacoteiro, eu tinha 12 anos na época, carregando um fardo de arroz, e humildinho desse jeito assim, você imagina eu forte desse jeito aqui, ó, carregando às vezes caixa de cerveja, que mais doía era a caixa de cerveja, quando batia no ombro era um desespero. Mas tudo isso foi um aprendizado. Eu buscava a minha independência, eu buscava coisas que pudessem me dar uma estabilidade financeira também. Eu não queria só depender dos meus pais. Eu falei assim, pai, eu quero trabalhar. Eu falo, filho, você tá pequeno ainda, calma, sei lá o que eu vou fazer hora extra. Mas não, tudo bem, o senhor faz aí, mas eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro, eu quero coisas para mim. E a gente vai traçando os objetivos, a gente vai traçando o propósito na vida, a gente vai em busca deles. E um dia meu pai chegou para mim e falou assim, Rubens, vamos fazer um teste no Rio Branco de Americana. Estava mais ou menos 110 quilômetros de distância da capital de São Paulo, no interior de São Paulo. Foi aí então, 1 mês antes que eu fui fazer esse teste, que eu conheci o presente que Deus me deu, a Kelly. E foi momentos em que a gente ficou longe, só correspondia por cartas também. Eu fui fazer o teste, cheguei lá no Rio Branco de Americana. Quando eu fiz o primeiro teste, o treinador chegou e falou assim, olha, eu gostei do menino, gostei dele, nós vamos ficar com ele aí talvez por 1 semana, vamos ficar analisando ele. Foi então que eu fiquei ali algum tempo, e foi nesse tempo que eu escutei falar a primeira vez do amor de Deus para minha vida. Foi através de um jogador de futebol também, da mesma profissão que eu. Ele chegou e falou para mim, falou assim, olha, eu me envolvi com drogas, eu era um viciado, eu era um ex-viciado, na verdade. E hoje eu estou aqui, assim, assado. Ele começou a contar o testemunho dele, e aquele testemunho que ele disse para mim chamou minha atenção. E eu falei assim para ele um dia, falei assim, olha, realmente o que você está me dizendo tem alguma coisa a ver comigo. E aquilo me deu uma paz tão grande quando eu estava perto dele, quando ele estava falando para mim. E eu era uma pessoa que não gostava, tinha eu e um amigo meu em São Paulo que a gente não gostava de passar em frente à igreja. Por incrível que pareça, a gente, não sei se era na adolescência, mas ou como eu era tão perturbado, eu chegava, a gente jogava pedra na igreja e gritava, ô seu pastor ladrão, e jogava pedra na igreja, jogava pedra lá dentro da igreja. E Deus, ele fala assim, olha, Deus é Deus, né? Não tem como você escapar da mão de Deus. E eu, nessa mesma fase da minha vida também, eu fui para Mancha Verde, eu fui para uma torcida organizada. E todo mundo sabe que naquela época, hoje ainda está bem restrito, mas eu escapei de muitas e boas. E Deus me preservou para mim estar aqui hoje, talvez falando para você aqui que há uma solução, que há uma esperança, que Deus ele existe, que Deus ele quando ele guarda mesmo. Sabe, eu não sei o que eu fiz para Deus para ele ter me guardado. Acho que ele viu sinceridade no meu coração. Por isso que a gente tem que ter um coração sincero, um coração aberto, disposto a buscar ele verdadeiramente. Ainda que eu estava indo para um caminho que não era totalmente diferente da dele. Eu fazendo aquele teste, fiz aquele teste,
passei, fiquei ali mais ou menos uns 7 a 9 meses e eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora daquele clube. Estava tudo indo muito bem, tudo muito legal. Eu estava até certo ponto começando a sonhar, falando assim, poxa, vou ser um jogador de profissional, vou ganhar muito dinheiro, vou ser famoso. Ou de repente batia aquele outro pensamento, falava assim, poxa, se eu não conseguir ser um jogador de futebol, vou ser frustrado, vou ser o que da vida? Eu estou deixando talvez às vezes até meus estudos para buscar um sonho meu. Foi então que eu fui mandado embora. Cheguei em casa, falei com a Kelly, e a gente já tinha mais ou menos ali quase um ano de namoro. E ela falou assim, Rubinho, se você tem um sonho, depois ela me falando, né, falou assim, mas doeu meu coração, falando isso pra você porque eu sabia que você ia ficar longe, e de repente todo jogador de futebol tem fama de ser sem vergonha, de largar a esposa, de largar, sempre quando o camarada sobe e vê outras mulheres, de repente vislumbra com outros meios. E ela falou pra mim, ela falou assim, Rubinho, se você tem esse sonho, vai atrás dele, não desista. E eu estava disposto a desistir porque eu falei, já fui mandado embora mesmo, sabe de uma coisa? Eu quero ficar aqui pra noite, eu quero curtir a minha juventude ainda, eu estou perdendo todo esse tempo lá preso num lugar no interior de São Paulo, não quero saber disso aqui mais. E quando aquele homem falou a primeira vez de Jesus para mim, ele falou assim que ele se converteu, que ele vivia uma vida toda errada e hoje ele vivia uma vida temente nos caminhos do Senhor. E eu falei para ele, falei assim, um dia eu vou ser igual a você. Eu falei para ele assim, um dia eu vou ser igual a você. Eu tenho certeza disso. Mas só que agora não. Só que agora não é o momento. Só que não é o momento ainda. Eu falei assim, primeiro eu quero curtir a minha vida, cara. Como é que você pode ficar com uma namorada só, cara? Aí ele falou assim, pois é, cara, na verdade eu não tô nem namorando, ele falou. Aí o que eu achei mais absurdo ainda, não tô nem namorando, tô orando pra Deus me dar uma namorada. Eu falei assim, você tá de brincadeira comigo, não pode ser um negócio desse. Aí eu fui pra essa jornada e Deus falou assim, realmente você teve uma oportunidade. E eu não quis naquele dia aquela oportunidade. Passou-se o tempo, eu fui mandado embora, voltei para São Paulo. Foi então que eu tive uma outra oportunidade, para você ver como é que é as coisas. Eu estava reclamando que eu estava longe, era 110 quilômetros de São Paulo. Foi aí que eu fui fazer um teste num lugar mais longe ainda, 400 quilômetros de São Paulo. Aí eu falei, poxa, eu não tenho mais saída, eu tenho que ir para lá, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto foi a cidade onde aconteceu muitas coisas na minha vida, onde eu aprendi, onde eu deixei de ser menino para virar homem, para virar gente grande. E aí eu fui até o Botafogo de Ribeirão Preto, fiz o teste, passei, fiquei lá algum tempo. Foi então que eu comecei a cair num vício tremendo. Você imagina um camarada com 19, 20 anos, saindo toda noite bebendo. Chegava, pulava um muro, bêbado, chorava às vezes. Eu chegava na cama e eu falava assim, poxa vida, como é que pode? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? E as lágrimas escorriam nos olhos. Eu falava assim, poxa, não era isso que eu estou buscando. Sabe, eu vim tão longe, estou longe da minha namorada, estou longe dos meus pais, longe dos meus amigos que eu deixei. Estou aqui tentando trabalhar e eu não consigo ter aquilo que eu sempre quis ter na minha vida, que era a paz. Hoje eu estou aqui perto de realizar o meu sonho e não consigo parar de sair na noite. Os convites vinham e eu, mais do que depressa, eu estou dentro. Eu não me hesitava em falar nada, eu não me hesitava em falar não. Eu não tinha força, não tinha o poder de chegar e falar não para aquilo. E às vezes as pessoas acham que quando você encontra o Senhor, quando você tem Deus na sua vida, as pessoas falam assim, poxa, lá vai aquele povinho, lá vai aqueles homens e mulheres que têm uma vida presa, regrada. A diferença é que eu tenho a liberdade de falar não. Hoje eu tenho a liberdade de chegar e colocar um copo de cerveja e falar assim, olha, eu não quero isso. Eu tenho a liberdade. Eu não tinha aquela liberdade. Quem era preso, na verdade? Quem era amarrado? Era aquele outro Rubens. Que, na verdade, não conseguia dizer não aos convites. Poxa, eu sou uma pessoa normal, eu gosto de sair, gosto de estar aqui com gente bonita, bacana, eu gosto de jantar fora, eu gosto de fazer tantas e tantas coisas, só que tem coisas que não me convêm.
E sei que também vai prejudicar a minha vida, minha família, meu trabalho, enfim. Foi então que passou alguns anos da minha vida. E pessoas começaram a falar cada vez mais próximo de mim, do amor de Deus, do que Deus tinha para realizar, que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um plano na vida de cada um de nós. Aí a Kelly se converteu, e eu gosto de contar isso, quando ela se converteu, e a gente às vezes ficava um mês sem se ver, e ela tinha um propósito. Essa mulher é determinada. Eu falo isso porque eu gosto de frisar isso, porque ela é determinada. E quando eu voltava para São Paulo, a gente doido para ficar juntinho. Eu não tinha dinheiro para nada. Tinha as vezes que eu chegava e ia para Anguera, mais ou menos como se fosse a freeway aqui, vai. Eu ia para a estrada e falava assim: Deus, meu Deus do céu, eu estou sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro no bolso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma plaquinha aqui e vou pedir carona. E eu chegava, pedia carona, e aí parava um abençoado lá e me dava uma carona. Eu ia até São Paulo para ver a minha amada, né, para matar aquela saudade. E naquele tanto, ela também com muita saudade de mim, e a gente só relacionava mais por cartas, porque a gente também não tinha dinheiro para pagar o telefone, que na época era mais caro que hoje. Eu não tinha mais meios alguns. E aí então, eu chegava lá e ela falava assim: Rubinho, e eu falava para ela assim: Kelly, vamos pro cinema, vamos sair. Eu falava assim: mas Rubinho, você não tem dinheiro para nada, meu filho. Como é que você vai fazer? Não, vamos passear, não sei o que. Não, eu tenho que ir para a igreja. Eu falava assim: ah, Kelly, pelo amor de Deus, você não vai deixar esse negócio de igreja atrapalhar a nossa vida. E eu comecei a pensar tantas coisas, falei assim: bom, ela está querendo ir para a igreja. E eu já fiquei com ciúmes, falei assim: eu acho que ela deve estar de olho em alguém lá dentro da igreja. Deve estar de olho em algum obreiro, alguma coisa assim nesse sentido. Você quer saber? Eu vou lá na igreja. Eu vou lá nessa igreja lá e vou ver o que tem lá. Foi então que eu entrava na igreja. É engraçado que eu entrava na igreja, o pastor orando, fazendo oração. Ele falou assim: ó, feche seus olhos. Como de repente, o pastor aqui, o amigo nosso, falou assim: feche seus olhos. Feche seus olhos. Aí eu fechava um só, ficava olhando. Eu ficava olhando só pra ver se alguém estava olhando pra aquele. Assim, hoje eu pego esse camarada, né? Mas aí e aquela determinada, porque ela tinha um voto com Deus. E ela fazia campanha. Campanha pra mim subir profissional, pra gente casar, pra gente ter condições de casar. E a gente não tinha perspectiva nenhuma. Eu ganhava R$120 quando eu assinei o contrato profissional ainda. Foi então que aconteceu um certo momento da nossa vida, da minha vida. E existe no futebol amador uma Taça São Paulo. Acho que todo mundo já ouviu falar. A Taça São Paulo é mais ou menos uma Copa do Mundo, se for analisado como profissional, para aqueles que ainda não eram profissionais. E eu, faltando 2 meses para iniciar a Taça São Paulo, que seria em janeiro, em outubro eu tive uma contusão. O meu tendão de Aquiles, ele inflamou, e eu comecei a fazer o tratamento e nada de meu tendão melhorar. Passou-se 15 dias e nada de ele melhorar, eu voltava, doía mais ainda. Passou-se 20, 30, foi passando o tempo e nada daquele tendão melhorar. Foi então que chegou em dezembro, o médico chegou para mim e falou assim: olha, Rubens, a gente não sabe mais o que fazer com você. Não tem mais outra solução a não ser engessar. Eu falei assim: mas como engessar? Eu falei assim: engessar, você vai ficar 10 dias engessado. Eu falei assim: tá bom, mas nós estamos aqui em dezembro e você vai querer me engessar agora? Eu vou passar o Natal engessado. Como é que eu vou jogar a Taça São Paulo? Ele chegou para mim e falou assim: infelizmente a Taça São Paulo para você vai ficar para uma outra ocasião. Eu falei assim: outra ocasião não dá mais, porque eu já não tenho mais idade, esse vai ter que ser o último ano. E se eu não jogar essa Taça São Paulo, como é que o treinador vai me ver? Como é que eu vou subir profissional? Enfim, a hora que ele falou aqui, ele falou assim: infelizmente é a única maneira. E aí as lágrimas rolaram no meu rosto. E eu falei assim: poxa, meu sonho, eu fiquei 3 anos naquele clube, jogando juniores, 3 anos de tanta batalha, de tanta dedicação, de tantas coisas que eu passei fome. Às vezes à noite eu chegava e não tinha o que comer à noite,
Eu chegava da escola cansado e eu tinha que beber água para matar a fome. Então eu falei assim, poxa, passou um filme na minha cabeça e eu comecei a chorar ali na frente dele, não contive. E comecei a chorar, ele falou assim, vai embora para sua casa, vai para São Paulo. Foi então que eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo com os meus sonhos acabados. Com aquilo que eu esperava, com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu sonhava junto com a Kelly também, em fazer planos, em de repente dar uma casa melhor, em ter tantos projetos para a minha vida. Os meus sonhos foram por água abaixo. Foi aí então que caiu a ficha e eu lembrei de um Deus que eu buscava, de um Deus que falava assim para mim. Tantas vezes pessoas falavam para mim, pessoas me comunicavam, e eu via tantos testemunhos, como a gente viu aqui hoje. Pessoas falando assim, olha, sonhos que de repente poderiam um casamento ir por água abaixo, e eu realmente vi que a minha solução só se encontrava em Deus. E eu peguei esse mesmo amigo meu, que jogava pedra na igreja, e falei assim, olha, vem aqui comigo, nós vamos para um lugar. Nós pegamos um ônibus, e mais ou menos uns 30 minutos nós rodamos de ônibus, nós entramos 3 horas da tarde. Eu estava de bermuda, engessado, isso era mais ou menos no dia 20 de dezembro, de 95. Eu cheguei, vi uma igreja, 3 horas da tarde. Eu falei assim, eu vou entrar aqui nessa igreja. Eu era tão desconfiado, eu falei assim, aqui ninguém me conhece. Ninguém sabe meu nome, sabe? Ninguém vai mentir para mim, ninguém sabe da minha vida, não sabe da minha situação. Eu cheguei lá, sentei e falei assim, olha, eu orei a Deus, falei assim, Deus, eu não te conheço. Eu te busquei em tantos outros lugares. Eu fui na igreja católica, fui falar com o padre, falei com o pai de santo, fui no espiritismo, fui em tantos outros lugares. E a paz que eu buscava eu não encontrei, a solução para a minha vida eu não encontrei. Eu estou entrando aqui, se o Senhor existe, de toda a sinceridade do meu coração, se o Senhor é Deus, se o Senhor já fez tantas coisas que eu ouvi as pessoas falarem, como fez na vida daquele meu amigo que uma vez me falou para mim, como fez na vida de tantas outras pessoas, eu não te conheço, sinceramente, o Senhor faça algo na minha vida, e eu faço um propósito contigo. Se o Senhor me curar, se o Senhor fizer com que eu jogue no segundo jogo da Taça São Paulo, que era algo impossível, eu vou saber que o Senhor escuta a minha oração, e que o Senhor é Deus, e que o Senhor existe. Então, eu vou buscar o Senhor. E eu entrei naquela igreja e parecia que tudo aquilo que aquele homem falava para mim, tudo aquilo que aquele homem estava dizendo naquela tarde era para a minha vida. E eu comecei a chorar, caí aos prantos. Naquele dia eu me entreguei ao Senhor, eu me rendi a Ele. E saí de lá totalmente diferente. Saí de lá renovado, revigorado. Saí de lá com uma certeza tão grande que Deus existia, de que Deus ia fazer algo por mim. Foi então que depois, passou alguns dias, eu tirei o gesso antes, falei assim, já estou curado, eu já não sinto mais nada. E aí mas eu tinha outra batalha, eu tinha que voltar. O treinador já tinha colocado outro na minha posição, já tinha 2 na minha posição, o titular e outro reserva, porque eu ia ser o terceiro. Ele já não contava mais comigo. E no dia 2 de janeiro eu estava lá, tentando buscar alguma coisa. E para você ter uma noção, a final da Taça São Paulo, a final dessa Copa, ela termina dia 25 de janeiro. Então era algo impossível para acontecer. E eu fiquei esperando, eu falei assim, Deus, meu Deus, agora é contigo o negócio. E fiquei lá, fiquei fazendo tratamento, fiquei fazendo fisioterapia, e eu trotava meio que cheio de dor muscular, só para o treinador me ver, de repente ele passava direto, nem me via. E eu ali naquela pressão toda, naquela ansiedade toda. Passou-se o primeiro jogo, que foi a sede foi em Ribeirão, uma das sedes era em Ribeirão, depois seria na capital, o restante. O primeiro jogo aconteceu que o lateral esquerdo estava na minha posição, ele teve uma contusão. O outro lateral que estava na direita, que poderia jogar na esquerda, ele foi expulso no primeiro jogo. E eu despertei e falei assim, poxa, acho que está acontecendo alguma coisa sobrenatural aí nesse negócio. Deu o segundo jogo,
deu o segundo jogo, foi dar o segundo jogo. Foi então que eu passando cheio de dor muscular, eu não tinha condição nenhuma de entrar em campo. Fisicamente eu não tinha condição nenhuma. E aí o treinador passando por mim, ele olha pra mim e eu, opa. Aí ele olhou pra mim aqui e falou assim, Rubens, como é que você tá? Eu falei assim, eu tô ótimo. Tô ótimo. Eu cheio de dor muscular, eu sabia onde ela doer mais. E eu sem condição, minha panturrilha, que já era fininha aqui, ela afinou mais ainda por causa do gesso. Ela atrofia. Foi então que ele falou assim, Rubens, dá pra você jogar? Aí eu falei assim, professor, dá, qualquer coisa eu faço, sem problema algum. Foi então, amados, que eu descobri um Deus que ouve a oração, um Deus que, sabe, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, Ele faz o impossível acontecer, Ele luta ao nosso favor quando a gente se dispõe, sabe, quando a gente tem um coração voltado para Ele. Foi então a minha conversão. No segundo jogo eu estava lá dentro daquele estádio, dentro daquele gramado. Sabe, eu não estava feliz por estar lá jogando. Eu estava feliz porque eu encontrei Deus. Eu encontrei uma maneira de satisfazer o meu coração. Eu falava assim, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Eu falava assim, Deus existe. E a minha alegria foi tão grande, eu sabia que eu não tinha condições. Eu joguei só meio tempo, pedi para sair. E eu dizia no meu coração, eu falava assim, ó, se eu for profissional, para mim já não me importa mais nada. O que eu quero agora é buscar poder de Deus. O que eu quero agora é buscar Deus. Eu quero comer essa palavra, eu quero buscar Deus. Comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar mais, querer ver realmente quem que é Deus. Comecei a orar mais. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a mudar a minha vida, transformar o meu caráter. Foi então que tudo na minha vida transformou. Tudo na minha vida começou a dar certo. Parecia que tudo aquilo que estava amarrado, tudo aquilo que estava preso, começou a fluir. Aí eu casei, mudei-se para Campinas, eu fui vendido, as coisas começaram a fluir. Eu fui o último a último dos meus amigos que estavam na equipe de juniores a subir profissional. E fui o primeiro a ser vendido. E todo mundo via e falava assim, olha, o Rubens mudou. As pessoas me convidavam para sair e eu falava assim, tudo bem, vamos sair. Aí elas não acreditavam, falava assim, ó, agora eu quero ver se você vai resistir isso. Colocava um copo de cerveja aqui assim para você aqui. E eu falava assim, não, eu já não mais preciso disso. Eu já encontrei a paz no meu coração. E Cristo me deu essa paz, Cristo me dá essa alegria. E aí começou a minha caminhada. E o segredo de eu estar aqui, acho que talvez hoje falando para vocês, ou testemunhando o que Deus fez na minha vida, é dizendo para vocês também que Deus, Ele é o Deus que ouve as orações. Sabe, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa aquilo que você está passando hoje. O interessante é você buscar Deus, orar a Ele. Porque não há nada impossível para Deus. Eu achava impossível acontecer tudo o que houve na minha vida. No entanto, Deus, Ele mostrou-se forte. Deus ele se mostrou-se poderoso para realizar o que Ele fez na minha vida. E aí às vezes as pessoas perguntam, como eu disse no começo, falam assim, poxa, mas como é que, talvez qual que é o segredo do sucesso do Rubens Cardoso chegar até aqui, jogar nos dois clubes, ser campeão em um, campeão depois no rival, e conseguir talvez agradar dois públicos, a passar por clubes grandes. Depois do Guarani eu fui pro Santos, Grêmio, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro. E tem um texto na Palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar aqui nessa noite, que fala assim, é a filha de Jairo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim, ó, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está doente, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Depois, pulando aqui no versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga,
a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E eu vejo, talvez eu como Jairo naquela ocasião, e diz a palavra aqui que ele foi um principal da sinagoga. Sabe, as pessoas olham, de repente, e vê a nossa maneira de ser, ou talvez a fama, a mídia é tão grande em cima da gente, e acha que a gente não precisa mais de Deus. Mas o segredo, sabe, do meu sucesso, do nosso sucesso, também como um casamento, como um casal feliz, como um casal abençoado, tanto familiar como profissional, é que um dia eu aprendi, quando você vai até o Mestre, quando você vai até o Senhor, quando você vai até Deus. E aquele homem, ele tinha tudo para ser um cara altivo. De repente ele era um principal da sinagoga, ele era um camarada de uma estatura elevada, de uma posição elevada, um profissional bem sucedido. E o segredo foi que ele disse que ele rogou-lhe ao Senhor, ele prostrou-se aos pés do Senhor. Eu me lembro muito bem que naquela tarde, da mesma maneira, sabe, eu me prostrei diante do Senhor, sabe, eu roguei ao Senhor, sabe, eu não tive medo, eu não tive receio do que iriam falar, do que iriam dizer, eu não me preocupei com os meus amigos que eles iam falar, que eles iam zombar de mim, e muitos foram essas pessoas que zombaram. Poxa, mas agora você está indo naquela igreja, mas agora você está diferente. Mas eu não me importei com isso. E é da mesma forma que esse homem aqui, que a gente está vendo na palavra de Deus, ele se prostrou ao Senhor, ele rogou ao Senhor. E você vai ver assim uma pessoa que se cai aqui aos seus pés, aqui assim. Se uma pessoa agarrar os seus pés aqui agora assim, você vai ficar tão constrangido que você vai querer atender aquele pedido daquela pessoa, porque você se constrangeu, porque a pessoa se humilhou, falou assim: poxa, é uma posição de humilhação. E aquele homem, ele se humilhou naquela tarde, talvez, como eu também se humilhei. Eu poderia ter todos os pecados do mundo. Eu já cometi vários e vários pecados. Sou um pecador, sou um homem que peca ainda. Mas naquela tarde, se Jesus fosse colocar na balança, eu falei assim: poxa, mas o que você está querendo comigo aqui? Você fez tantas coisas. E eu me lembro que eu já briguei muitas vezes na rua, por causa alguma. Pessoas que estavam passando na rua, a gente, um grupo de pessoas, falou assim: ó, tá vendo aquele cara lá? A gente não foi com a cara dele, vamos lá pegar ele. E Deus tinha tantas situações para chegar e jogar na minha cara. Mas como, talvez aquele falou assim para a gente que está aqui nessa noite, falou assim: olha, Deus ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama a sua vida, Ele ama a minha vida. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Talvez você fale assim: poxa, eu estou perdendo tempo. Eu digo para você que Deus escolheu, como um amigo falou assim: olha, Deus marcou na sua agenda, Deus marcou na agenda dele, você está aqui nessa noite hoje, para que você saiba e busque a Deus e saiba o segredo de você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E eu dizendo assim, falando assim: Deus, mas poxa, como é que pode a gente ir para uma reunião informal dessa? De repente as pessoas, eu vou falar meu testemunho, de repente as pessoas acham: ah, foi bacana, é legal, mas isso é para ele lá, ele teve fé naquele dia, naquela época. E acho que o tempo são outros, são pessoas diferentes. E o interessante foi que esse homem aqui disse que ele levou o principal disso tudo. Como eu naquela tarde também, eu levei o principal, o fator primordial. Foi que fala assim, ó: e Jesus foi com ele. Sabe, a gente não... O meu desejo, de todo o meu coração, é que você não saia daqui sem Jesus. Sabe, eu naquela tarde, naquela igreja, naquele momento, sabe, hoje a gente não está numa igreja. Hoje nós estamos na igreja, nós estamos aqui num hotel. E o meu desejo é que você saia com o Senhor hoje. Sabe, porque quando Jesus vai contigo, muitas coisas
que sobrevêm sobre a nossa vida, elas ficam para trás. Sabe, o medo, o fracasso, o insucesso, a paz, ela fica para trás. A paz não, a ansiedade, ela some. E a gente analisando esse texto aqui, e eu vejo na minha vida, como foram os momentos de vaia na minha vida. Se eu não tivesse levado o Senhor para comigo, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria, eu não teria jogado, ou não teria passado por tantas coisas que eu passei na minha vida e ter vencido. Sabe, ter vencido. Eu gosto de frisar muito bem, porque as pessoas, muitas das vezes, ela acha muito mais fácil você desistir. Sabe, poxa, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, mas eu vou desistir porque tá difícil. Lutar, de repente, vai deixar de cicatrizes, marcas. Mas as cicatrizes são para ver que você venceu. Eu tenho várias cicatrizes na minha vida, em nossas vidas. Na minha profissão, em todas as áreas da nossa vida, nós temos problemas, nós temos dificuldades. E naquela tarde, Jesus foi comigo. Como Jesus também foi com aquele principal daquela sinagoga. E diz a palavra aqui, ó. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga que disseram: a tua filha está morta. Sabe, eu não sei o seu sonho. Sabe, eu não sei o seu projeto. Não sei qual que é a sua profissão. Não sei quais são os seus sonhos. De repente alguém está dizendo para você, o mundo, a pressão é tão grande. Eu passo por uma pressão tão grande que você não tem noção. A gente abre o jornal e vê um camarada só, falando assim: olha, o Rubens Cardoso não presta para jogar futebol. E as pessoas olham isso, e se eu olhar isso e deixar que aquilo entre no meu coração, eu vou afundar. Sabe, eu não sei se de repente nessa noite pessoas falaram para você assim: olha, você não vai dar certo. Sabe, esse projeto que você tem na sua mão não vai dar certo, ele está morto. Ele não pode dar certo porque você é um fracassado. Estão taxando você de fracassado, estão taxando você de incompetente. E muitas das vezes são as pessoas que veem o mundo, a opressão desse mundo, a pressão que tem na sociedade para você ser vencedor, para você tem que produzir, você tem que fazer por merecer. Hoje, se eu jogar 1, 2 partidas, olha lá, 2 partidas mais ou menos, eu já sou sacado do time. E talvez eu acredito que em toda profissão existe também uma pressão do seu chefe, uma pressão dos seus ideais. E o segredo daquele homem foi que ele estava com um mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você imagina ele recebendo aquela notícia. Falou assim: olha, você não presta mais. Eu já recebi tantas notícias, já recebi tantas vaias, e sempre Deus vem falando assim: olha, não temas. Talvez essa noite você tenha entrado aqui e fala assim: poxa, eu não sei mais qual que é o meu sonho, porque eu estou tão confuso. Ele já está morto, já está enterrado. Aquele sonho desde pequeno que você tem, que você planejou, projetou com tanto carinho, você e sua esposa, de repente é o seu casamento que fala assim: ó, não vai dar mais certo, ele está morto, está falido. E eu tenho uma palavra para você nessa noite, que Deus, ele existe, que ele ouve a oração, que ele pode reverter um quadro que seja impossível, aquilo que está morto. Ele diz assim: filho, não temas. Sabe, crê somente. Sabe, é gostoso quando você ouve a voz de Deus. Um dia me vaiaram lá no Santos, acho que foi a primeira, não foi a primeira vez, né? Mas foi uma vez que foi terrível para minha alma, para o meu coração. E Deus me deu uma palavra. E foi na palavra. Quando eu abri a Bíblia, eu falei assim: Deus, me conforta, Senhor, porque essas vaias entraram no meu coração e eu estou com medo. Estou com medo até de entrar em campo de novo. Não sei nem o que vai ser da minha carreira. Meus sonhos, poxa, eu me projetei tanto para de repente fazer sucesso e parece que eu estou afundando. Senhor, me socorre. Aí Deus respondeu para mim e falou assim: olha, filho meu, não temas, crê somente, crê somente. Sabe, se eu não tivesse naquela tarde encontrado o Senhor, se eu não tivesse convidado Ele para entrar no meu coração, na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui, de repente, falando para vocês essas palavras.
Para vocês, de repente, deve ser falar, poxa, são palavras legais, bacana. Mas eu convido você nessa noite a não sair deste lugar aqui sem levar Jesus para sua casa, sem levar o Senhor para o seu trabalho, sem levar o Senhor para a sua família, para os seus amigos. Seja para onde você for, você se lembre que tem um Deus que te ama, que tem um Deus que Ele te quer bem, que tem um Deus que Ele quer fazer de tudo para que você saiba que Ele morreu na cruz. Não foi para que a gente pudesse ficar vendo, de repente, aquele filme do Mel Gibson lá e chorar e falar assim, poxa, como foi dolorido. Não, Ele fala assim, olha, eu ressuscitei, eu estou vivo. Sabe, eu não sou um Deus que está pregado no madeiro mais. Eu sou um Deus que ouve as suas orações. Eu sou um Deus que fala contigo. É isso nessa noite que eu gostaria que você meditasse nessa palavra, meditasse nas palavras que estão entrando no seu coração, que você, sabe, que você saia daqui diferente. Porque os seus sonhos não podem morrer. Os seus sonhos são mais altos daquilo que você pensa ou imagina. Eu sinceramente, eu não pensava que eu ia chegar onde eu cheguei até hoje. Mas Deus, Ele sempre foi me renovando. Deus, Ele sempre foi trazendo palavras que foram confortando meu coração, trazendo esperança, trazendo alegria de novo, trazendo paz. E hoje eu tenho um casamento abençoado. Nós já somos casados há 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em dezembro. Vai fazer 10 anos em dezembro. Nós namoramos 4 anos e meio. Sabe, se você for falar para mim assim, Rubens, você é feliz? Eu falo assim, eu sou feliz. Mas eu não trocaria nada nesse mundo pelo que o Senhor me deu. A alegria, a paz e a certeza de meu nome está escrito no livro da vida. Sabe, a certeza de eu passar dessa vida aqui, eu ir morar com o Senhor na glória. Sabe, Ele não está mais morto. Sabe, essa palavra de repente tocou o seu coração. Eu gostaria de orar. A gente está aqui podendo fazer uma oração por você. E o meu desejo sincero, meu coração é que você não esqueça dessa palavra. Que você leve. Porque os problemas eles vêm. As dificuldades elas vêm. Jesus certa vez Ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas tem de que bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer. Nós também somos vencedores. Nós somos filhos de Deus. Essa noite eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo que o Senhor fez na minha vida. Porque eu me lembro muito bem, Senhor. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor falou no meu coração, parecia que aquelas palavras eram todas para mim. E eu aceitei esse desafio da minha vida de entregar o meu coração para o Senhor. E por isso eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor não olhou para os meus pecados, o Senhor não olhou para as minhas falhas, para as minhas iniquidades, para aquilo que eu tinha feito. Mas o Senhor olhou para o meu coração naquele momento, que era um coração quebrantado, um coração que precisava. Aqui, Pai, tem pessoas que, de repente, não se sente amada, de repente se sente com seus planos, seus propósitos frustrados. Mas eu quero orar, Senhor, por elas, para que o Senhor possa estar restaurando os seus sonhos, para que elas possam ter um coração que se prostre, um coração que se humilhe diante da Tua face, diante do Senhor. O Senhor não está mais aqui como carne, mas o Senhor está aqui como um Espírito. Nós podemos sentir a Tua presença, que o Senhor seja real, que o Senhor manifeste a Tua presença no nosso meio. Eu gostaria que vocês orassem comigo, repetissem comigo essa oração. Com os olhos fechados, ainda com seus olhos fechados. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Deus
Eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, na minha família, em todas as áreas da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Ainda com os seus olhos fechados. Eu fiz essa oração quando eu estava prostrado, quando eu estava quebrado. E ainda com seus olhos fechados, somente você que pela primeira vez, está sentindo no coração, o seu coração queimando, com seus olhos fechados, você que fez pela primeira vez essa oração, dizendo assim: eu aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu gostaria que você desse um sinalzinho com a sua mão, para que a gente pudesse te dar um presente aqui. Tem um presente aqui para você. Tem um livrinho aqui para você. Tem uma pessoa aqui. Sabe, é uma decisão que você toma e você vai ter uma alegria muito grande. Sabe, todos nós que conhecemos, que tivemos essa experiência. Deus, Ele é um Deus amoroso. Ele te ama. E se você deseja realmente nessa noite, assim: Senhor, eu quero o Senhor. Chega de ficar lutando sozinho. O Senhor quer lutar junto contigo. Ele quer guerrear junto contigo também. Sabe, ainda há tempo. A gente quer fazer uma oração por você. A gente quer te dar um presente. Tem um livrinho aqui. Somente você que fez essa oração, que quer fazer, quer se entregar realmente de corpo, alma, como esse homem aqui se entregou, como eu me entreguei, como muitos de nós se entregou. Nós vemos uma pessoa aqui na frente já. Gostaria de chamar aqui o Sérgio também. Você, de repente, que fez a oração pela primeira vez também, depois, se quiser falar com o Sérgio aqui, pegar o livrinho aqui e falar assim: eu fiz essa oração pela primeira vez, eu quero estar compartilhando com você desse livrinho. Só você levantar a mão aqui e a gente vai distribuir para você esse livrinho. Amém. E como a gente vê, sabe aquele homem, ele dizia que a filha de Jairo, que ela estava doente. Ele recebeu aquela notícia que ela estava morta. Sabe, que ela estava morta. Você imagina o coração daquele pai, a aflição daquele pai, no caminho até sua casa. E Jesus fala assim para ele: não temas, crê somente. E a Bíblia diz, a história diz que Jesus colocou as suas mãos sobre a menina e a menina ressuscitou. Sabe, ela tinha 12 anos. Quantos sonhos o pai dela tinha feito para aquela menina? Talvez cursar uma faculdade, cursar um estudo, casar, ter filhos, netos. E Jesus, Ele restaurou aquele sonho. Sabe, Jesus, Ele ressuscitou os sonhos. Por isso eu queria mais uma vez que você fechasse seus olhos e você colocasse diante do Senhor, diante de Deus, os seus sonhos, seu casamento, sua vida, sua profissão, aquilo que está morto, aquilo que de repente foi por água abaixo. Muitas são as pessoas que de repente estão falando para você: desista dos seus ideais, desista do seu namoro, desista da faculdade, desista desse emprego, desista do seu marido, desista da sua esposa, desista do seu filho que já não tem mais solução. Sabe, eu tenho um Deus, e eu apresento para você esse Deus, que Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Ele pode dar vida onde não tem mais vida. Se coloca diante de Deus. Coloca a sua família agora diante do Senhor.
Entrega a Deus os seus filhos, a tua casa. E diz a palavra de Deus que tudo Ele fará. Deus é aquele que Ele adora, Ele ama pegar as coisas que são nada e fazer tudo. Deus é aquele que ama pegar as coisas impossíveis e fazer delas elas possíveis. Oh, não importa quem está ao seu lado. Se você tem vergonha, fala baixinho. Existe um Deus que sonda o seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir as batidas do seu coração. Deixa o Senhor agora tomar conta da sua vida. Deixa Ele ressuscitar os teus sonhos. Não se importe com o que as pessoas têm dito ao teu respeito. Não se importa com o que as pessoas dizem, o que elas pensam sobre ti. Deus tem algo maior para nós. Deus tem algo maior para ti. Ele quer te levar aos altos montes. Ele quer te levar ao topo das escadas. Deixa o Senhor ressuscitar hoje os teus sonhos. Deixa Ele fazer como Ele fez com Pedro, como Ele fez com a mulher de Jairo, como Ele fez com o próprio Jairo, quando Ele ressuscitou a tua filha. Deixa o Senhor fazer contigo como fez com Pedro, quando Pedro andou por sobre as águas. O Senhor vai fazer contigo. No seu emprego você vai andar por sobre as águas. Todos os seus problemas serão imersos e você caminhará. Porque assim diz o Senhor na sua palavra. O vento vai estar contrário, as tempestades vão vir. Mas Deus é o Deus que te levanta. Deus é o Deus que te chamou. Ele marcou um encontro contigo hoje. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu nome. Antes de você nascer, Ele tinha um encontro marcado contigo. E existe um dia que Deus escolhe para se apresentar a nós. E quando esse dia acontece, nós nunca mais conseguimos sair dessa presença. Porque Ele quer, Ele precisa de nós. Ele precisa que nós o adoremos. Então, meu amado, se coloque diante do Senhor hoje e deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele curar a tua família. Deixa Ele curar a tua empresa. Oh, coloque tudo diante de Deus e receba hoje. Receba hoje de Deus a cura dos teus sonhos. Oh, Senhor. Oh, Deus, colocamos diante de Ti todas as pessoas que têm falado palavras contrárias para nós. Todas as pessoas, Pai, que têm sendo usados para frustrar os nossos sonhos. Colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que o Senhor tome nas nossas mãos, Senhor, os nossos sonhos. Venha tornar realidade hoje, Senhor. Que os nossos sonhos venham vir do Seu coração. Que os nossos sonhos venham ser projetos Seus, Senhor. Ressuscita agora, Deus. E tudo quanto tem falado contra nós, Senhor. Que o Senhor venha ser o nosso advogado hoje, Deus. E que o Senhor venha estar tomando cada projeto de cada pessoa aqui, Senhor, em Tuas mãos. E venha estar ressuscitando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu agradeço mais uma vez, tá? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela vida desse casal. Agradecer porque muitos sonhos estão sendo, podemos sentar, estão sendo restaurados. Corações estão batendo diferente, porque o Senhor está dando um novo ritmo para a vida de muitas pessoas aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que vocês foram instrumentos nesta noite, para que muitas pessoas saiam daqui com a chama dos sonhos restauradas. Verdadeiramente Deus havia escrito na sua agenda este dia para tu estares aqui. Fecha os teus olhos mais uma vez, todos nós. Mas não é o olho físico que tu estás fechando. Tu estás fechando os olhos para as frustrações. Tu estás fechando os olhos para a tua consciência que acusa das tuas orações não terem dado certo. Tu estás fechando os teus olhos para a doença que te assola, para a falência
para o insucesso, tu estás fechando os olhos para a falta de fé. Tu estás fechando os teus olhos para todas as tuas frustrações. Abra agora os teus olhos e prometa para ti mesmo. Abra os teus olhos da carne, abra, mas não olhe mais para a realidade. Olhe agora para Deus, para o Todo-Poderoso, que te trouxe nesta noite aqui para tu aprender coisas novas, para mostrar um coração novo, o teu coração novo. Não é recondicionado, é novo, um coração capaz de crer muito mais, além daquilo que tu já cresces até hoje. Ele restaurou a tua vida. Convido a vocês 4 que fiquem de pé aqui, por favor. Nós também queremos no meio, que o Serginho vai filmar. Eu convido os pastores que estão aqui, por favor, que venham aqui à frente. E eles, como ministros do Evangelho, como aqueles que foram ungidos por Deus para representá-lo aqui na terra, para trazer as boas novas. Eu quero que, por favor, os pastores imponham as mãos sobre a vida de vocês, porque vocês haverão de ser instrumentos em muitos outros lugares. A sinceridade no coração de vocês, e esta sinceridade haverá de ser vista por muitas outras pessoas. Pastor Samuel, por favor, quero orar por todos. Tua é a honra, a glória e o poder, a soberania, as ações de graças. Teu reino, e tu te fizeste por chefe sobre todos. Te damos graças porque tu nos afirma na Escritura que eles venceram pela vida separada e pela palavra do testemunho. Que estes corações continuem incendiando não só o meio esportivo, mas toda a nossa sociedade. Coisas lindas têm acontecido, temos tomado conhecimento através do Rubens Cardoso, seu grupo de trabalho, quantas coisas têm mudado e irão mudar. Ó Deus, é profundo aquilo que tu estás fazendo na vida deste casal e destes jovens. Nosso coração te exalta, te glorifica, porque aqui nesta noite foi lançada uma semente e a tua palavra jamais voltará vazia. A tua palavra está enriquecendo muita gente aqui nesta noite. Tu tens tido cuidado destes casais e agora passas a ter cuidado de muitas outras pessoas e casais que aqui ouviram esse testemunho. Os céus registraram esta noite diferente, 11 de junho, que está marcado no teu calendário, em que muitas pessoas haverão de dar meia volta e haverão de ter uma vida nova, abundante e poderosa, e reconquistam neste momento seus sonhos e poderão profetizar: o Senhor é Deus. E profetizando o Senhor é Deus, eles abrem situações fechadas, bloqueadas, para glorificar e bendizer o nome do Senhor eternamente. Obrigado pela direção da Adonef, por estes homens que têm se levantado e se colocado à tua disposição. Abençoa a direção deste hotel, salva estas vidas, que haja um rebuliço santo neste lugar. Nós te pedimos, agradecidos, porque Jesus está aqui, Ele vive e reina para sempre. Te adoramos. Uma salva de palmas e agradecimento.